trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 22, verso 1 a seguir. Hoje a gente vai aprender várias dicas que Abraão seguiu e como Abraão obedeceu a Deus, os ensinamentos em nome de Jesus. Gênesis capítulo 22, versículo 1 a seguir. Amém? Vou esperar todos, que é para ninguém ficar perdido. Aleluia. Essa é uma das campanhas muito importantes do nosso ministério. E é uma campanha que eu e você entendemos o tempo de Deus. É uma campanha que faz eu e você entender que Deus, Ele provê na última hora, em um ambiente, em um lugar, em um momento que você olha para o lado e você não consegue ver nada, não consegue ver ninguém, e Deus vem, manifesta e Ele provê as coisas. Amém? A Bíblia diz assim: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Agora, versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá. Amém? Repete essa oração comigo em nome de Jesus. Espírito Santo, fala comigo através dessa palavra, que eu possa sair daqui cheio da tua presença e decidido a viver o sobrenatural do Senhor na minha vida, nesse ano de 2023. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz sobre a história de Abraão. Só que se você for entender no capítulo 12, a Bíblia vai dizer assim: que Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sai da tua casa, no meio da tua parentela, e vai para a terra que eu, o Senhor, te mostrarei. A Bíblia diz que imediatamente Abraão, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus e foi até aquela terra aonde Deus mandou ele ir. Abraão, ele deixa a sua família, Abraão, ele deixa tudo para trás para obedecer uma palavra que Deus mandou ele obedecer. E nessa campanha, Deus, ele me deu um tema que vai mudar a sua vida e vai mudar a minha vida nessa noite. O tema que Deus deu para mim e para você hoje é: Deus provê quando há disposição. Amém? Vocês estão muito desanimados, gente. Nem eu que estou doente. Amém, Jesus. A primeira atitude de Abraão foi se mostrar disponível, quando na primeira vez diz: eis-me aqui. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele tem um filho, porque Isaque foi uma promessa de Deus para Abraão e Sara. Imagina aí, você pede algo a Deus, você pede um filho a Deus e Deus te dá. E com o passar do tempo, Deus quer esse filho de volta. A bênção que ele te entregou, ele quer de volta. Só que Deus, ele não estava querendo Isaque. Ele estava colocando Abraão à provação, para ver se Abraão ia continuar buscando a ele, para ver se Abraão ia continuar buscando a presença dele, para ver se Abraão ia continuar tendo fé nele. Aí Deus disse: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas,
e vai lá e sacrifica ele. E imediatamente, eu creio que Abraão ele deve ter ficado um pouco meio desesperado, porque era o filho dele, o único filho dele. Só que quem está debaixo de uma palavra de obediência, ele não vai olhar para o lado, ele não vai olhar para as pessoas, ele apenas quer obedecer a Deus. E a Bíblia diz que Abraão, ele obedeceu a voz de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que nesse decorrer de ir até a terra de Moriá, essa viagem era o decorrer de 3 dias. Ele foi até essa terra para obedecer a Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele está indo com o filho dele. Em um certo tempo, ele está ali observando tudo, levando o seu filho para morrer, levando o seu único filho para colocar diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão chega diante do altar e leva tudo, leva lenha, prepara tudo, o ambiente para sacrificar Isaac. Só que a Bíblia vai dizer que quando Abraão ele vai sacrificar Isaac, uma voz do céu bradou muito forte. Escute, altar é lugar de sacrifício. E quando a Bíblia fala de altar, não é somente isso aqui. Altar é vida espiritual. Altar é a minha vida cristã diante de Deus. Porque tem pessoas que acham que quando a Bíblia refere sobre altar, quando a Bíblia diz assim, não, Abraão levou Isaac até um altar, sim. Só que se você for olhar pelo lado espiritual, a Bíblia quer dizer que altar é lugar de sacrifício. Altar é algo sério. A minha vida eu tenho que levar a sério diante de Deus. Para você carregar a presença de Deus, para mim carregar a presença de Deus, eu tenho que deixar o ambiente preparado somente para Deus. Porque não tem como eu dizer assim, não, eu obedeço a Deus. Mas quando Deus pede algo que aos meus olhos é impossível, porque eu sou apegado às coisas, eu não vou dar, porque é algo que eu amo, eu não vou dar. Mas quando eu estou debaixo da obediência de Deus, eu vou obedecer. Quando você está diante da presença de Deus, o que Ele te pedir, você vai dar. Não é para você se gloriar, dizer, não, eu sou melhor do que você, eu sou obreira e tal, eu sou pastor, eu sou melhor do que você, não. É para você mostrar que existe um Deus acima de você. E quando a Bíblia fala sobre a história de Abraão, é uma história que incentiva eu e você a não desistir de buscar a Deus. É uma história que incentiva todos nós. A Bíblia não está dizendo que não é só para desviado, não, é para todos nós. E Abraão, ele poderia dizer assim, não, Deus, eu não vou entregar meu filho não, porque eu só tenho ele. Pede outro, sei lá, mas não pede o meu filho. E ele simplesmente ouviu a voz de Deus. Abraão estava colocando aquilo que existia dentro dele, que era a fé inabalável dele, em ação. Ele estava colocando e mostrando para mim e para você que ele amava a Deus acima da família dele, amava a Deus acima do filho dele e sobre todas as coisas que ele tinha. É isso que a história de Abraão mostra para mim e para você nessa noite. E existem situações nas nossas vidas. Gente, por gentileza, alguém desliga esses ventiladores aqui, que eu estou com a minha garganta já nas últimas. Quando a Bíblia diz sobre esse tema dessa campanha, Deus proverá, é algo impactante, e principalmente no mundo espiritual. Porque vai ter situações na minha vida e vai ter situações na sua vida que Deus vai colocar você no deserto, não é para você desistir. Você vai entrar em cenário que você vai olhar e dizer, não, eu não aguento mais, eu vou parar. Deus vai te colocar você em situações que você vai olhar para frente, você vai olhar para o lado e vai dizer, eu não vou conseguir, Deus, eu não dou conta, eu não tenho força mais.
Esse deserto, esse cenário que você está passando muitas das vezes, não é para você cair, não. Não é para você desistir de cara, não. Porque existe um Deus que Ele proverá na sua vida. Existe um Deus que mostra para mim e para você que em meio à dificuldade Ele mostra quem Ele é no momento certo e na hora certa. Porque tem pessoas, eu costumo falar nas minhas ministrações, que tem pessoas que quando quer algo da parte de Deus, já quer que Deus faz logo, na mesma hora, no dia. Aí no dia seguinte diz, não, Deus não me deu nada, então eu não vou pedir mais nada, porque Deus não ouviu a minha oração. Escute, Deus Ele ouve as nossas orações todos os dias, mas Ele não vai realizar tudo de uma vez só. É cada etapa, é o momento certo. Às vezes a gente pensamos em desistir. Às vezes vem um desânimo, dizendo, não, eu vou parar, eu vou desistir, porque a caminhada cristã é muito difícil demais. Viver o propósito de Deus, o chamado de Deus é difícil demais. A gente continuar na presença de Deus é muito levante. É tantas lutas, eu não consigo mais, eu estou indo para a igreja e eu não consigo ver nada, não consigo ver Deus mudar a minha vida. Eu não consigo ver a minha família mudar, eu não consigo ver o casamento dos meus pais mudar, porque eu não sei o que Deus está acontecendo. E o que vem na nossa mente é desistir, é parar. Só que existe algo dentro de você, existe algo dentro de mim que é um combustível, é algo que não pode faltar, que é a fé. A fé faz você acreditar. A fé faz você esperar o tempo de Deus. A fé faz você enxergar portas, mesmo que o povo diz que não tem. A fé faz você entender que Deus vai prover na sua vida no momento certo e na hora certa. Amém? Amém? Aleluia. Dê um aplauso para Jesus. Escuta, a prova que você está passando, em vez de destruí-lo, vai levá-lo a uma vida espiritual e uma fé inabalável em Deus. A luta que você está enfrentando não é para a morte. A luta que você está enfrentando é algo que Deus está te capacitando. Vai ter momentos na minha vida e na sua vida que Deus vai provar. Vai colocar você em provação, da mesma forma que Ele colocou Abraão. Da mesma forma que ele pediu algo da Abraão, algo que eu acho que se fossem outras pessoas no dia de hoje, poucos iam obedecer a Deus. Essa luta que você está enfrentando é para te aproximar você mais de Deus. É para você colocar aquilo que existe dentro de você, a fé. Porque a fé é um combustível. Porque a Bíblia diz assim, em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo que a maioria das pessoas conhece, mas muitos não colocam ele em prática. Quando o levante vem, um problema se levanta, dizendo, não, Deus não está nem aí para mim. Aonde está Deus? Aí a pessoa, como quer que Deus muda a história? Como que quer que Deus muda a vida, a família, a casa, que não busca? Vem à igreja sem propósito, faz as campanhas por fazer. Aí não tem como Deus manifestar na minha vida, sendo que eu não busco a Ele. Não tem como eu buscar algo da parte de Deus, dizendo, não, eu quero isso, Deus, e pronto, tchau e benção. Sinto muito. Deus pode até dar para você, mas no decorrer do tempo você vai perder. Porque a providência de Deus é incomparável, é algo inexplicável. O mundo não tem, as pessoas não têm. É uma situação que você olha e você diz, não tem saída. É um problema que você está enfrentando, que você olha e diz, não, acabou, eu não tenho mais força. Aí Deus vem e faz tudo acontecer. Deus vem e transforma o cenário de dor, um cenário de tristeza, é um cenário de alegria.
Ele mostra para mim e para você que tudo é no tempo dele. Não tem esse negócio de eu colocar Deus contra a parede. Não tem esse negócio, não, Deus faz agora. Se você não fizer, você da igreja. Não tem como você querer acelerar o tempo de Deus. Porque o mal das pessoas é desistir fácil. O mal das pessoas é Deus não entregar algo e pronto, você ir da igreja e pronto. É simplesmente assim, é simples assim. Como que eu sou cristã? Como que eu sou uma pessoa que diz assim, não, eu conheço a Deus. E quando Deus não me dá algo, eu já começo a querer colocar Deus contra a parede, a querer questionar, querer brigar com Deus. Se você ficar na igreja ou não, se eu ficar no altar ou não, Deus vai continuar sendo Deus. Essa palavra ela faz eu e você entender que aquilo que você está pedindo algo da parte de Deus, aquilo que você está dizendo assim, Deus, eu quero isso, eu estou precisando disso. Deus ele quer mostrar para mim e para você que Ele vai prover na hora certa. Ele vai mover céus e terra. Se você tem a fé nele, se você acredita nele de verdade, Ele vai mover céus e terra, mas Ele vai prover. Agora tem uma questão: se você vai permanecer, se você vai continuar, se você vai esperar o tempo de Deus. Fácil não é difícil, né? É difícil demais. Eu costumo falar para muitas pessoas que amar a Deus acima de tudo, acima de todos, não é uma coisa difícil. É questão de você decidir. Porque quem ama a Deus de verdade, isso é sério, que ama a Deus de verdade, o que Deus pedir, Ele vai dar. Se porventura Deus diz assim, Viane, você vai tomar de conta da igreja tal, eu vou, porque eu preciso obedecer a Deus. Mas ainda não é o momento certo, viu, gente? Ainda está longe. Creio que Deus ainda está preparando outras coisas para mim, não é agora. Mas se Ele disser vai, eu vou, porque esse é o chamado que Ele colocou na minha vida. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Eu quero falar uma das dicas. A segunda dica é aceitar. Abraão aceitou a vontade de Deus, entregou Isaac, que era a sua maior alegria. Quando Deus te pedir algo, quando Deus pedir algo para mim, por mais que seja difícil, a gente tem que aceitar. E Abraão, ele é um exemplo para você. Quando Deus disse a Abraão, leva seu filho Isaac, ele simplesmente aceitou. Mesmo ali com o coração doendo, mesmo ali dizendo, não é meu filho, ele aceitou aquilo que Deus pediu para ele. Só que tem cristão, tem filho de Deus que é rebelde. E quando Deus pede algo, ela fala logo um não na cara de Deus. Não vou e pronto. A mesma coisa é quando Deus usa a nossa liderança para nos corrigir. Aí eu vou lá e diz um não na cara do bispo. Eu não vou ficar de banco. Você está dizendo não é para Deus, porque Ele está debaixo de uma palavra. E quando eu estou aceitando algo que Deus me pede, eu estou dizendo, Deus, eu sou obediente ao Senhor, e o que o Senhor me pedir eu vou fazer, porque o Senhor, eu dependo de Ti na minha vida. E talvez se você está dizendo assim, não, mas a minha família está passando por um cenário difícil, Deus proverá. Começa a usar essa palavra da mesma forma que Abraão usou para o filho dele. Não tinha o cordeiro, mas quando Abraão obedeceu a Deus, aceitou aquilo que Deus pediu para ele, obedeceu tudo, do início ao fim. E quando Deus brada e fala com Abraão, quando ele olha para trás, está o quê? O cordeiro. Deus não proveu ou não proveu? Proveu. A mesma coisa, existem várias pessoas na Bíblia que Deus entrou com a provisão.
E Deus, ele colocou uma das pessoas também em prova, que foi Jó. A Bíblia diz que Jó, ele passou por um cenário muito difícil. Perdeu tudo que tinha, perdeu família, perdeu filhos, perdeu tudo que ele tinha. E ele continuou debaixo de uma palavra: a obediência a Deus. Ele passou por um deserto tão difícil que ele poderia dizer assim: não, agora o que resta é eu me entregar e morrer. Ele estava acreditando na providência de Deus. Ele estava acreditando que ia ter uma solução de algo da parte de Deus para ele. Isso não é mérito próprio, isso não era para ele se gloriar, não. Isso é fé. E é algo que não pode faltar na minha vida e nem na sua vida, é a fé. Amém? Gente, eu vou compartilhar algo com vocês rapidinho, viu? Eu não vou tomar o tempo de vocês. Essa semana, uma pessoa me procurou assim, dizendo assim: Viviane, eu não entendo como as pessoas vão à igreja. Eu não entendo porque que as pessoas vão buscar um Deus que você que não vê. Eu não entendo porque que uma pessoa vai para a igreja cantar louvores, pregar, sendo que o Deus não está ali presente. Eu fiquei assim: Deus, e agora? O que eu vou falar para essa pessoa? E eu comecei a deixar essa pessoa falar. Ela falando, questionando da Bíblia, dizendo: não, os meus deuses são melhor do que o seu, porque o meu pelo menos tem rosto, o seu não tem. E dizendo assim: ó, olha, esse Deus de vocês é uma farsa, porque vocês pedem tanto a ele e eles não te dão nada. Aí essa pessoa, porque é um inimigo querendo te envergonhar, é por isso que a gente tem que estar na reta. E aí essa pessoa falando, dizendo assim: não, eu nunca vou numa igreja de evangélico, eu nunca vou em tal igreja, nunca vou numa assembleia, nunca vou numa missão, porque esse Deus ele não existe. Tudo que a Bíblia fala aqui dele, isso é só uma farsa, é coisa que o homem escreveu. E eu falei assim: Deus, o que eu vou dizer agora para essa pessoa? E Deus disse assim: olha, apenas fala o que eu colocar no seu coração. Quando essa pessoa falou assim: olha, eu não entendo por que você vai na igreja cantar e pregar a uma pessoa que não tem rosto, que não tem corpo, que não fala, que não anda, uma pessoa que você não vê. Eu perguntei assim: e o que você vai buscar em uma festa? Lá não te dá dinheiro, lá te dá uma felicidade momentânea, que é só um momento. Como que você vai para uma festa? Lá não vai fazer você de rico, nem milionário. Aí ele começou a questionar essa pessoa, dizendo que os deuses dele eram. Eu falei: olha, o seu Deus, ou você comprou ou você ganhou. Ou alguém fez para você, ou entregou de presente para você, ou você comprou, não sei. Mas o meu Deus, ele pagou um alto preço na cruz por mim e por você. Mas que pena que você não entendeu. O problema é que as pessoas, que existem pessoas no mundo, aí fora, que quer questionar aquilo que Deus determinou aqui na Bíblia. Aquilo que Ele quer mostrar para mim e para você. Escute, vai ter pessoas que vai chegar para você e vai dizer: olha, abandona esse Deus, abandona essa igreja, abandona esse ministério, que aí não ter resultado nenhum. E uma pessoa falou assim: olha, gente, placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. A placa da igreja da missão não vai salvar ninguém, nem da assembleia. Quem salva é Deus. E eu falei assim: olha, o conselho que eu dou para você, eu falei assim para essa pessoa, eu falei séria, eu falei com autoridade, porque eu estou meio doente aqui, gente. Eu falei com autoridade, eu falei: olha, eu vou dar um conselho para você. Primeiro experimenta conhecer o meu Deus. Eu desafiei essa pessoa, não sei se ela vai vir aqui. Eu falei: ó, eu vou te desafiar. Primeiro experimenta conhecer Deus de verdade. Se Deus não falar com você e nem transformar a sua vida, eu deixo tudo. Eu largo o meu chamado, eu largo o altar, eu largo a igreja, não frequento mais e vou para a sua igreja. Eu vou adorar os seus deuses. Essa pessoa, não sei, eu acho que ela perdeu a voz. Simplesmente dizer tchau e bênção. Eu estou esperando ela, né? Mas se não vier, Deus vai continuar existindo.
É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que as pessoas vêm falar para você. Porque o diabo está aí querendo me convencer e convencer que Deus não existe. O inimigo está aí querendo oferecer algo do mundo lá fora, que é só momentâneo, dizendo: não, abandona aí a sua fé e vem para aqui para o mundo que tudo vai se resolver. Você pode até dar, a sua vida pode até dar certo num certo momento, mas vai complicar. Mas quando você deixa tudo para trás, quando você deixa o mundo lá fora e vem para perto de Deus, perto do altar, a providência de Deus acontece na sua vida. Você começa a ver as coisas mudar, você começa a ver a sua família mudar, as brigas começam a acabar, o casamento dos seus pais começa a mudar, a sua vida começa a mudar, porque a providência de Deus, ela não falha. Ele provê tudo. Ele não deixa nada passar despercebido, ele não esquece de nada. Ele faz tudo acontecer para provar que ele existe. Amém? Aleluia. Se dê um aplauso a Jesus. Viu, gente? E antes de eu encerrar, eu quero falar algo que aconteceu nesse dia dessa campanha, no segundo dia da campanha. Deus proverá, Deus fez algo sobrenatural na minha vida. Algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, ficaram sabendo, né? Mas a evangelista Patrícia ficou sabendo. Mas a minha família, gente, passou por uma situação meio complicada, né? Deus colocando a prova, né? Pra ver se a gente vai ficar ali ou não vai. E aí, a minha família, ela é quase toda evangélica, mas muitos estão aí fracos, desviando, mas tudo no tempo de Deus. E aí, o Bispo John, quando lançou essa campanha, jogou no grupo lá, avisando a gente que ia ter essa campanha de Deus proverá. E eu disse: Deus, eu quero que o Senhor transforma a minha família. Quando eu falo minha família, não é todos não, viu, gente? É meus pais, meus irmãos, viu? E aí, gente, eu coloquei minha fé em ação. E meus pais estava meio complicado o casamento deles. E aí, muitas brigas, eles vão me separar e tal. Cada quem vai seguir seu rumo. E aí me ligaram, né? Falei: Viane, a situação tá feia aqui. Falei: que foi, moço? Moço, seus pais estão brigando demais, velho. Vai separar. Eu falei: é mesmo? Fiquei assim surpresa: é mesmo? Pronto, o telefone desligou. Eu falei: eu não posso fazer nada, eu tô aqui em Santa Rita, não vou lá obrigar eles a ter um relacionamento sério. Aí eu falei: o que resta mesmo é orar. Foi o que eu falei com a evangelista Patrícia. Eu falei: o que resta mesmo é orar. E aí eu coloquei o casamento deles nas mãos de Deus. E durante essa campanha eu comecei a pedir: Deus, transforma o casamento deles, transforma para que teu nome seja glorificado. E quando foi na segunda-feira, eles vieram aqui. Eu falei, quando eu vi eles entrando lá em casa, eu disse: aleluia, amém, Jesus. Porque eles estavam brigados, não estavam nem se falando, nem na cara, estavam olhando deles dois. Eu falei: mas eu acho que eles estão fingindo, só porque eu estou aqui. Aí pronto, passou e tal. Minha avó me ligou: Viane, pode ficar tranquila, que seu pai ou a sua mãe tá bem. O casamento deles foi, Deus transformou de uma forma entre questão de dias, não foi um mês, muito rápido. E eu entrei por quarto e Deus, obrigado. Deus, gente, quando me ligaram, eu desanimei, sério. Se tem uma coisa que eu fico desanimar, eu falei: meu Deus, eu estou na igreja, Senhor. Eu fui consagrada há poucos dias, já estou passando por isso. E Deus: não, calma, é tudo no meu tempo. E quando eles falaram que estava tudo bem, eu agradeci muito a Deus, muito. Porque se tem uma coisa que afeta a família, é a desunião entre um pai e uma mãe. Quando há separação, as coisas não fluem. A família começa a brigar, começa tudo a desandar. Mas quando você entrega a sua família, a sua casa, mesmo que eles não estão na igreja, Deus, Ele faz acontecer. Ele mostra para as pessoas lá fora que Ele faz acontecer aquilo que você está pedindo para Ele. E é por isso que eu quero encorajar vocês a
acreditar cada vez mais em Deus, em colocar tudo na mão de Deus, em cumprir em cada campanha. Eu sei que é difícil, né? Cumprir, mas é nunca duvidar de Deus. É você colocar tudo aquilo que Ele tem no seu coração em prática, que é a fé. E eu estou muito feliz pelos meus pais. É muito bom. Dê um aplauso a Jesus. Deus, Ele vai prover na sua vida, em nome de Jesus. Ele vai prover no casamento, na família, no seu trabalho, em tudo que você tocar, Ele vai prover. Apenas a gente tem que esperar o tempo dele. A gente não pode parar. A gente não pode parar no meio do deserto, porque quando Deus coloca a gente no deserto, não é para desistir, é para Ele nos capacitar e nos tornar mais forte. Amém? Se coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus. Vamos sair encerrando. Aleluia, Jesus. Eu quero pedir vocês que você vá unir com essa pessoa que está ao seu lado, em nome de Jesus. Une aí alguém, você. E quando os levitas estiver louvando, eu quero que você vai profetizando na vida desse irmão. Você vai olhar, você vai orar por essa pessoa que está ao seu lado, pela causa, mas eu não sei o que ela está passando. Apenas pede a Deus para fazer aquilo que ela está precisando acontecer. Seja no casamento, eu não sei, mas foi algo que Deus ministrou no meu coração nessa noite. Junta alguém, segura a mão dessa pessoa, segura mesmo, de verdade. Aleluia, Jesus. Não fique sozinho, pode ser trio, pode ser 4, mas não fica sozinho, irmão. Amém, Jesus. Porque Ele quer prover na sua vida. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, Ele vai prover na sua vida, na sua família, na sua casa. Essa dor que você está passando aí não é só uma fase. Não desiste, não para. Apenas continua no alvo que é Cristo. Aleluia, Jesus. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Aleluia. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Ele não falha, não. Oh, aleluia. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Aleluia, Ele vai prover na sua Deus vida. proverá. Olho para o alto, então veio o socorro, sim, Deus proverá. Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Meu Deus não falha. Ele não falha, não. Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto,
minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá e Ele vai prover. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluias. O nosso socorro, o meu socorro, ele não vem de baixo. O nosso socorro vem de cima. O nosso socorro vem do Senhor Jesus. Oh Pai, Senhor, eu não sei o que essas pessoas estão passando, eu não sei o que elas pediram ao Senhor, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor está vendo o interior dela, o coração dela, a mente dela. Não deixe para o teu povo voltar vazio de forma alguma. Deus faz prover, porque o Senhor não deixa um filho só. Não, não. O Senhor nunca desamparou um filho seu. O Senhor nunca deixou a tua igreja só, não. Aleluias. Deus faz tudo acontecer para que o teu nome seja glorificado no céu, na terra. Isso que essa pessoa está pedindo, Deus, comece a entrar em providência em nome de Jesus. Deus começa a transformar o casamento dessa pessoa. Deus começa a transformar a família, a casa, o pai, a mãe, o filho, não sei. Começa a transformar a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Aleluias. Deus começa a mudar o cenário de dor. E começa a mudar o cenário de dor e começa a transformar em um cenário de alegria. Aleluias. E talvez você entrou aqui dizendo: eu vou parar, eu vou desistir. Não, não é hora de você parar, porque o meu Deus está te vendo. O meu Deus está vendo o seu coração nesse momento. Está dizendo: calma, que é só um momento, é só uma fase, não para. Aleluias. Eu tenho algo grande para te entregar. Casamento vai ser restaurado nessa noite. Família vai ser transformado nessa noite. O chamado que eu te dei, eu vou chamar você mais uma vez. Aleluias. O dom que eu te dei, o inimigo não vai tomar, porque eu sou Deus provedor. Eu sou o Deus que capacito. Eu sou o Deus que transforma. E estou entrando na sua vida nessa noite. Ei, o altar não tira ninguém. O altar não tira nada de você, não. Ele quer te entregar algo dele para você nessa noite. Ele quer transformar o choro em alegria. Aleluias. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença nessa noite. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Deus. Obrigado pelo chamado que você nos entregou, pelo propósito que você entregou nas nossas mãos. Eu sei que é difícil a cada dia, a gente pensamos em parar, mas não deixe a gente desistir, Deus. Eu sei, Pai, se um dia a gente cair, o Senhor vai estar aqui para nos levantar, para nos dar força, porque eu sei que o Senhor nos ama. Aleluias. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar. Aleluias.
forças se esgotam. Ele vai prover nessa noite. Deus proverá. Comece a declarar a Ele. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigado pela Tua presença inexplicável. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado pelos levitas. Obrigado, Pai, por o louvor. Obrigado por a gente fechar essa campanha com chave de ouro. Obrigado, Deus, pelos milagres. Obrigado pelos livramentos não vistos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Dê um glória a Deus. Amém, Jesus. Consegui pregar.